Ei pessoal, boa tarde, graças a Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui, né, na luta, se adaptando aí a esse novo tempo, né? Eu já tinha feito uma vez uma experiência de criar um canal, né, para evangelismo no ano de 2020. Logo que eu concluí, né, um curso de evangelismo na igreja que eu congregava, mas acabei não tendo muito tempo para administrar e acabei abandonando, deixando de lado. Mas agora eu voltei, né? Espero que seja, né, que não pare, que seja algo mesmo que cresça cada dia mais para a glória de Deus. Vidas sejam transformadas, pessoas sejam curadas, libertas e acima de tudo que aceitem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Hoje eu quero partilhar com vocês um pouquinho sobre a história do cristianismo, tá? Gente, primeiramente, quero pedir vocês o like, né? Dá um joinha aí, vocês venham curtir o vídeo, que vocês me ajudem a divulgar, que vocês venham acionar aí o sininho para receber as notificações. No começo, assim, né, eu tenho muito conteúdo, muitas ideias, mas eu preciso de tempo, organização, preciso de um material melhor para eu filmar. Então vai ser um processo mesmo. No momento vai ficar bem assim, aquele negócio bem artesanal mesmo, tá? Mas é feito de coração. Dizendo para vocês, não sou pastora, não sou teóloga ainda, né? Até pretendo começar um curso de teologia. E comecei a fazer uma faculdade de história que pretendo retornar agora, no que vem, se o Senhor permitir. Então, muito do que eu sei, do que eu conheço, é mesmo primeiramente pela inspiração do Espírito Santo, né? Pela leitura da palavra, pelos testemunhos que eu acompanho no decorrer da minha caminhada cristã, né? As pessoas que me discipularam, que caminham comigo. Enfim, tenho excelentes referências, né, de pregadores, de pessoas que estão na caminhada há mais tempo que eu. E isso trouxe para mim esse conhecimento, né, trouxe esse aprendizado, tem trago e eu quero partilhar com vocês. Né? O conhecimento a gente não guarda, a gente transfere, né, para que mais pessoas sejam alcançadas e possam assim sucessivamente, né, espalhar o conhecimento, que nós precisamos muito. Né? A palavra de Deus fala que o povo perece porque falta conhecimento. Então, que nós possamos ser aí instrumentos, né, para que pessoas sejam transformadas, para que possamos ser canal de bênção na vida das pessoas. Bom, então, a história do cristianismo ela é uma história bem longa. Eu fiz um mini resumo aqui para dar uma introduzida para vocês, né, porque eu sei que tem muitas pessoas que acompanham meus vídeos e que ainda não são convertidas ou são de outras religiões, ou até mesmo nem conhecem quem foi Jesus ou a história do cristianismo. Então eu fiz um resumo aqui para vocês, tá? E eu vou passar algumas informações. E lembrando, gente, eu não sou teóloga, viu? Por favor. Então, tudo aqui eu busquei em fontes seguras, né? Mas assim são referências que eu peguei. Pastor Nilson Júnior, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então, eu peguei algumas coisas com ele que eu já fiz, comecei a fazer um curso uma vez, que se chama Sã Doutrina, e aí eu tenho algum material guardado, e dentre eles eu tenho esse que fala sobre a origem do cristianismo. Gente, eu mexo assim, mas eu quero ser eu mesmo, não quero fazer nada muito forçado não. Então vai ficar bem informal, mas não foquem na minha aparência, nos meus defeitos não, tá bom? Foquem naquilo que eu vou passar para vocês, que é bênção. Então, a origem do cristianismo, gente, ela se inicia lá quando Jesus, ele escolhe os seus 12 apóstolos, né? E ele começa a fazer discípulos, né? Ele começa a fazer discípulos, ele começa a anunciar o reino de Deus, o evangelho. Então, existem divergências, mas a meu ver, ali se inicia o cristianismo. Amém? Obviamente que após isso, né, Jesus passa pela morte, pela ressurreição, ele ainda vai ficar 40 dias na terra, né? Depois que ele ressuscita, ele vai fazer algumas aparições, até que ele sobe ao céu, né? E ali ele fala para que o povo fique em Jerusalém, né? Até que do alto eles seriam revestidos de poder, né? Então o povo no caso ali, os seguidores de Jesus, né? Eles vão ficar ali em Jerusalém e eles vão aguardar, né? Esse recebimento do Espírito Santo, que vai se dar no cenáculo, né? Quando eles vão ser batizados com o Espírito Santo, que é algo tremendo, maravilhoso, vão falar em línguas,
né? Vão receber o Espírito Santo, a ousadia, né? Tudo aquilo que o Senhor tem, né, reservado como promessa ali para a igreja. E ali eles começam, né, em Jerusalém a pregar o Evangelho. A primeira pregação quem faz é Pedro, na qual quase 3.000 almas se convertem, se arrependem e se batizam. Né? Posteriormente vão vir, vão ser incluídos outros discípulos no grupo deles, né? Eles colocam um para substituir Judas, que foi Matias, e assim sucessivamente. A igreja ela vai crescendo, ela vai recebendo novos membros. E a igreja nesse período, vai ser ali, né? Vai ser o Senhor vai usar Pedro, né, e os demais apóstolos para poderem pregar, para poder curar, libertar. Então, no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo discípulo Lucas, seria muito importante, não é o apóstolo Lucas, viu, gente? É um discípulo, Lucas. É diferente daquele que foi escolhido dentre os 12, é outro Lucas. Mas é muito interessante que ele escreveu o livro de Atos, né? E ele escreve esse livro de Atos para Timóteo. E ele também escreveu o Evangelho segundo Lucas também, foi ele que escreveu também a Timóteo. Então ele escreveu essas duas cartas, né? E nelas ele descreve, né? Atos dos Apóstolos, ele vai descrever o início da igreja primitiva, as perseguições, vai descrever a conversão de Saulo, vai descrever curas, milagres, tantas outras coisas, né, que acontecem, as conversões, nesse processo aí da igreja primitiva, né. Então, a igreja ela começa basicamente no primeiro século depois de Cristo, né, e uma pessoa que tem um papel muito importante na caminhada, no início, né, do cristianismo, é o apóstolo Paulo, né, que ele se chamava, antes de converter, Saulo de Tarso, e ele era judeu, né, e ele foi judeu, se tornou um fariseu, que era um homem da lei, foi um homem que foi educado e instruído em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, que era um rabino muito famoso, e ele era aquela pessoa que odiava cristãos, que ele passava por cima mesmo, matava, prendia, batia, o que precisasse para exterminar os cristãos ele fazia, ele não gostava de cristão. Até que um belo dia lá, a caminho de Damasco, ele vai ter um encontro verdadeiro com Jesus, né? Jesus vai aparecer para ele vai ouvir uma voz que vai falar com ele: por que você me persegue? Eu sou Jesus. Enfim, ali é um divisor de águas, né? E o apóstolo Paulo, ele é considerado assim uma pessoa que é um pilar muito importante, né, no cristianismo, na igreja cristã, porque ele foi um grande fundador de igrejas, né? E no Novo Testamento, se eu não me engano, 14 livros, né, incluindo o livro de Hebreus, que eles atribuem que é a grande chance de ter sido ele quem escreveu. O apóstolo Paulo ele teve muita influência, e tem até hoje, né, no cristianismo, principalmente pelo seu conhecimento, né, da Torá, o seu conhecimento dentro do judaísmo, e mesmo, né, pelo Senhor o haver escolhido, né. Então ele foi um homem que Deus usou nessa terra para alcançar principalmente os gentios, que eram aqueles que não criam mesmo em Deus, não eram nem judeus, né? E ele foi um grande instrumento, né? Ele viveu, acho que quase até 70 anos, se não me engano, morreu decapitado em Roma, passou por muitas prisões. Futuramente eu vou fazer algum vídeo falando sobre Paulo. Mas basicamente é isso, é uma pessoa que teve um papel muito importante, né, na história do cristianismo. E eu acho que o mais importante aqui para afirmar para você sobre o cristianismo, porque, né, dessa persistência das pessoas pregarem, de eu estar aqui pregando, de outras pessoas estar construindo igrejas, ainda fazendo batismo, perguntando para as pessoas se elas querem entregar a vida a Cristo, se elas se reconhecem como pecadoras, se acreditam em Jesus e etc. É porque Jesus, ele antes de subir aos céus, ele deixou essa missão, né, para os discípulos, né, para aqueles primeiros discípulos lá, né, há 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás, ele disse assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho ordenado.
e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Bom, gente, então eu simplesmente tenho que obedecer, né? Uma vez que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, que eu me batizei, que eu me confesso cristã, né? Que eu me considero uma mulher cristã, eu tenho que fazer aquilo que a Bíblia ensina. E a Bíblia ensina que nós temos que fazer discípulos de todas as nações. Então nós temos que fazer discípulos é o quê? Ensinar para eles o que Jesus ensinou para mim, o que a palavra ensina para todos aqueles que querem seguir a Cristo. Então, basicamente é isso, é o nosso papel. Não adianta só eu aceitar Jesus e ficar confortável no meu lar, continuar na vida velha, ou continuar nem aí para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar, para quem está indo aí ladeira abaixo. Não, eu preciso de ser instrumento, se deixar ser usada por Deus, porque o Evangelho, gente, ele transforma vidas. Ele transforma vidas, ele traz milagre, ele traz resposta, ele traz cura, ele traz restauração. Então, não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. E a igreja ela vai passar por muitos momentos, né? Vai ter momentos de conversão, momentos de oposição, de perseguição, de morte, né? Mas o evangelho ele continua sendo pregado até hoje, né? Por isso que Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Então, assim, os planos de Deus eles não